Olha só, vou mostrar para vocês hoje como é que é, como é que é a avaliação que eles fazem sobre redação, tá? Porque vocês precisam perceber como é que a redação será avaliada. Esse material que eu vou mostrar é um material que está lá no portal também. Vamos? Porque essa aula, inclusive, é um pouquinho mais detalhada. Eu vou trabalhar com o que o edital apresenta e tentar mostrar para vocês como é que é a correção. O detalhamento do edital está na aula 1 de discursiva, que está já no portal. Serão 3 temas sobre conhecimentos gerais, que podem ser relacionados à polícia ou não. Vocês podem fazer uma redação relacionada. Vocês leram o edital? A parte de produção de texto com detalhamento? Não. Quando a gente pergunta, vocês leram o edital, vocês leram o salário, a data da inscrição, o dia da prova, os conteúdos. E aí, redação, a parte de redação não está em conteúdo programático, está no corpo do edital. E é uma parte considerável do edital, ok? Ela começa aqui no acho que 12.1 e tem subtópicos dentro do 12.1 que precisam ser lidos e compreendidos. Por quê? Vocês já fizeram prova estilo CESP? Não. A prova estilo CESP, a parte do edital é bem pobre em termos de orientação sobre a redação. Mas, em compensação, a parte da correção do CESP é muito rica. Eu vou mostrar o que o CESP cobra para nós, mostra para nós, na verdade. É o mesmo princípio que a FCC cobra. No entanto, o CESP mostra resultado e a FCC não mostra resultado. A FCC demonstra lá no edital como é que ela vai cobrar. O CESP demonstra na tabela de correção como é que ele cobrou. Tá? Então, o CESP ele organiza assim. Vocês vão perceber ao longo da aula que a FCC faz a mesma coisa. Ela divide, o CESP, na proposta que ele oferece para os candidatos, ele dá um texto de apoio, que ele chama de texto motivador. A FCC também vai te dar um texto motivador. O texto do CESP ele é maior do que o texto da FCC, o que possibilita o candidato a compreender melhor a proposta. A FCC, às vezes, nos dá 3 linhas extremamente filosóficas, que requisita de nós uma compreensão e interpretação de texto um pouquinho mais aprofundada. Depois, assim como o CESP, nos dá um tema. A proposta, no entanto, de redação, ela abarca o texto e o tema. O tema é a frase direcionadora. Ok? É o foco. Mas o texto de apoio, ele faz parte da proposta. Logo, vocês vão ter que retirar também do texto de apoio alguns elementos para a produção textual. Diferente da FCC, o CESP, eu digo que é um bom pai, tá? Porque o CESP, ele nos dá, no mínimo, 3 tópicos a serem abordados ao longo do nosso texto. Você precisa necessariamente abordar acerca desse tema os seguintes tópicos: X, Y e Z. Ok? É muito legal esse tipo de vertente, porque parágrafo 1 de desenvolvimento, parágrafo 2 e parágrafo 3, ele já nos oferece qual é a estrutura de nosso texto. Por que ele já nos oferece qual é a estrutura de nosso texto? Porque a proposta ela é constituída por um assunto mais o afunilamento desse assunto, que é o nosso tema, ok? O assunto vocês vão encontrar na leitura, na identificação aqui da frase direcionadora. Você não inventa assunto-tema. Ele te oferece assunto-tema. Então, é necessário que você perceba como organizar a estrutura. Já a parte do desenvolvimento está aqui. Esses são os argumentos.
3 ideias que terão de ser exploradas. Na minha introdução, eu vou ter que definir o assunto, o tema que é dado por minha proposta, e vou ter que listar os argumentos que serão apresentados. Então, o CESP ele nos dá um bom norte em relação a isso. Aqui, pensando no nosso texto, uma frase para assunto, tema, e o detalhamento da ideia 1, ideia 2, ideia 3. Vou até mudar o termo detalhamento. Não é o detalhamento, mas a indicação. No CESP, ele te obriga a ter 3 argumentos. Pela FCC, 2 tá de bom tamanho. É o bacana? Não, porque vocês vão ver ao longo dos nossos encontros que fazer 2 argumentos significa fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, cada um com mais ou menos 10 linhas. E escrever 10 linhas é complicado, é muito, para cada ideia. Tá? Então, eu gosto muito desse norte que o CESP nos oferece e que nós podemos sim reproduzir na FCC, na CESGRAN Rio, na ESAF. O legal do CESP é que você sabe exatamente quanto vai ganhar para cada tópico e quanto ganhou para cada tópico e dessa forma consegue até entrar ou não com o recurso. É muito difícil entrar com o recurso do CESP, tá? Que eles são tão detalhados na correção que a gente fica até constrangido em entrar com recurso. A gente diz assim, pô, ele até foi bom, às vezes. E aqui, no último pedacinho da minha introdução, se a minha proposta for uma proposta dissertativa, argumentativa, que é o caso da FCC. Ela vai cobrar de nós uma dissertação argumentativa. Apesar de chamar de discursiva, e normalmente nós tendemos a acreditar que a discursiva é uma questão aberta. Sim, normalmente, quando eles cobram discursiva, ele está falando sobre questão aberta, mas não só. Porque discursiva é você discursar sobre um determinado tópico, apresentando ou não uma opinião. Então, na minha introdução, depois que eu leio isso aqui, numa proposta estilo CESP, aí eu vou fazer a contraposição da FCC. Em uma proposta estilo CESP, a proposta, assunto-tema foi dada por eles. Os argumentos, eles foram dados pela banca, e já é legal, porque a gente não precisa pensar. Agora, você precisa apresentar aqui uma tese que é a sua opinião sobre o tema, tá? Por exemplo, a qualidade da TV brasileira. Você apresenta assunto-tema, TV brasileira, qualidade, ideia 1, ideia 2 e ideia 3, pontos positivos, pontos negativos, o que se pode fazer para melhorar, por exemplo, e a tese, que é o posicionamento. A TV brasileira tem muita qualidade, no entanto, precisa investir mais em programas mais educativos, com menos apelo sexual, enfim. Você tem posicionamento. Vejam que dá para a gente montar rapidinho essa proposta aqui. E numa proposta estilo CESP, a gente monta mais rapidamente ainda, porque ele já dá o sinal aqui dos 3 argumentos, ok? Por que é válido pensar no CESP para fazer uma prova FCC? Porque você já sabe como montar um texto. Então, basta lá na FCC, ele dá o texto motivador, ele dá o tema, basta vocês criarem os argumentos. E aí, quando vocês percebem isso aqui, olha, consegue montar direitinho. Como é que é a correção? E a correção é bem legal do CESP, é incrível, gente. Eles colocam aqui, a primeira vez que uma pessoa me procurou para fazer um recurso do CESP, eu aprendi a produzir um texto com técnica. Por quê? Porque eu vi o que eles cobram. Então, minha produção, a partir daquele momento, foi baseada no que é cobrado pela banca. Como é que eu devo me posicionar? Ele não apresentou aqui 3 argumentos? Aí ele faz assim. No primeiro tópico, ele coloca a parte estética. Uma pontuação para a parte estética. Margem, rasura, errou alguma coisa lá, escreveu casa com Z,
passa só um tracinho e segue. Nada de colocar parênteses. Alguns editais ainda demarcam isso no edital. Se você errar, você passa um traço e segue. Você não coloca parênteses, porque parênteses é um sinal de pontuação. Então, a margem, você precisa ter uma margem bem informadinha, tá? Nada de ficar estilo ondinha de um lado, ondinha de outro. Tem gente que coloca tudo encostado na margem esquerda, porque houve um tempo em que os textos oficiais eram barrados, né? Aqui sem espaçamento. Alguns textos ainda não têm espaçamento. Depende de qual é o gênero textual. Aí algumas pessoas começaram a fazer isso. Não, você tem que dar um recuo do parágrafo e fazer uma margem corretinha. Valendo um ponto. Mas se você tem uma estética ok, você tem aqui um ponto. Já não vai zerar. A parte da estrutura estética. Porque você tem uma outra questão estrutural também. Aí eles colocam aqui 3 apresentações para tratar desses 3 tópicos aqui. E aí eles se perguntam se houve objetividade e posicionamento. Gente, como é que eu vejo objetividade e posicionamento? Eu vou ter que abrir um slide em branco. Para montar isso aqui em um parágrafo. Vocês precisam pensar no que é a organização de um parágrafo, tá? Cada parágrafo é um mini texto. E eles vão sim analisar cada parágrafo de forma individual para conferir para vocês uma nota no Globo. Ok? Então aqui, meu parágrafo que trata sobre o tema que eu apresentei para vocês, a TV brasileira, trata sobre pontos positivos para a TV brasileira. Se eu ponho logo essa ideia aqui, pontos positivos da TV brasileira, a TV brasileira é modelo para muitas TVs de todo mundo. Ok? Para várias outras nações. Pela qualidade, pelo treinamento, pela sonoplastia, enfim, sobre alguns aspectos que levam a ser modelo. Então, você deixa logo claro que nesse parágrafo vai tratar do modelo positivo da TV brasileira. Aqui no final, você vai fazer uma constatação sobre o modelo positivo TV brasileira. Ok? Não, aqui é pensando em um parágrafo. Lembra que no CESP, porque ele vai pontuar assim seu texto. No CESP, ele te dá 3 ideias. Você tem necessariamente um texto sobre a TV brasileira, pensando num exemplo, um texto sobre a TV brasileira, a TV brasileira, o futuro da TV brasileira, da televisão no Brasil, da TV aberta e fechada no Brasil. Aqui, aspectos positivos, aqui, aspectos negativos, aqui, o que fazer para melhorar. Então, você tem o seu texto inteiro aqui. Na tabela de correção, eles vão avaliar isoladamente tudo que você escreveu sobre aspectos positivos relacionados à TV brasileira. Então, você vai, no parágrafo que estiver abordando, apresentar um tópico frasal. Isso nós chamamos de tópico frasal. É aquela frase que é o start para o seu texto, tá? Cada parágrafo é uma vertente do tema. Então, você vai ter que relacionar o subtema ao tema. Belezinha? Aqui, você faz a constatação. Vejam que bacana. Voltando para a tabela de correção. Ele vai perguntar se você foi objetivo e se você teve posicionamento. Onde é que você marca objetividade e posicionamento? Objetividade no início e posicionamento no final. E em todo parágrafo de desenvolvimento tem de ser assim. Objetivo e constatação. Belezinha? Depois, eles perguntam
eles se perguntam, ele teve, na produção textual, ele conseguiu apresentar bem a seleção e a articulação dos argumentos? Se selecionou bem, se articulou bem, e aqui se foi consistente em relação à seleção dos argumentos. Pensando na estrutura do nosso texto. Esse momento aqui é o momento em que você desenvolve, tá? Você vai apresentar aqui uma ilustração. Olha, tópico frasal, conclusão do parágrafo, porque todo parágrafo tem que ter conclusão, tá? A conclusão ela não está logo, só no final do texto, não. Porque cada parágrafo vai tratar de um determinado tópico. Então, se cada parágrafo trata de uma vertente, você tem que concluir aquela vertente. É o que muita gente não consegue perceber, mas aqui é uma questão muito lógica. Aqui é uma conclusão. Aqui é ilustração. A ilustração obrigatoriamente, deve ser algo externo. A proposta e o tema foram dados ali, o tema e o assunto foram dados pela proposta. É da banca. O posicionamento é seu, mas a consistência para esse posicionamento é do mundo. Logo, tem que ser algo relacionado a um dado, ou a um fato, ou a uma referência geográfica, ou a uma indicação histórica, ou a uma citação. Veja que é tudo externo. E em todo parágrafo de desenvolvimento você tem que apresentar isso aqui. A depender da consistência de nosso argumento, de nossa ilustração, a nossa nota naquele momento ali, olha, aumenta ou diminui. E aí ele vai procurar também algo que ele chama de progressão. Progressão é você não ficar repetindo a mesma ideia. Você apresenta ideia e soma algo relacionado a essa ideia. É sempre ideia de soma. Se você compreende bem como é que é essa dinâmica aqui, olha, você apresentou uma ideia, né? Olha aqui, olha aqui. Apresentou uma ideia. Só por concluir essa ideia, você não está somando algo a essa ideia? Quando você está em ilustra, você não está somando algo a essa ideia? Então, você está o tempo inteiro progredindo no texto, apesar de o movimento ser esse. Você começa uma ideia e finaliza voltando para essa ideia. O movimento ele não é repetitivo, ele é circular. Ok? É de abrir e fechar. Aqui, nesse momento, você pode, para um devido progresso do texto, você pode apresentar uma oposição relacionada a esta frase aqui, a esse tópico frasal, tá? Você pode apresentar uma justificativa. Você pode apresentar uma causa. Você pode apresentar uma consequência. Você pode apresentar uma definição. Mas tudo tem de estar relacionado ao tópico frasal. Aí aqui na nossa tabela de correção. A isso nós chamamos de progressão. Se as ideias estão conectadas, e inevitavelmente elas estão conectadas, você tem coesão e coerência textual. Aí vejam a questão da lógica. Eu fiz todos os meus parágrafos muito atenta a isso aqui. Eu fui objetiva, eu progredi no meu argumento, eu tenho consistência argumentativa e eu mostro um posicionamento. Tem como eles, mesmo que o meu texto não seja brilhante, tem como eles tirarem nota? Tem? Não. Aí, se você segue este modelo, você consegue, se a nota for menor do que a esperada, você consegue entrar com o recurso. O bacana para a FCC, o CESP apresenta exatamente quanto você tirou em cada uma dessas ideias. Então, para cada uma, no tópico 1, você tem nota final X.
Para o tópico 2, que repete essa observação, você tem nota final Y. Para o tópico 3, você tem nota final W. Então, você encontra aqui exatamente o que eles estão procurando. É muito exato. Corrigir redação é muito menos subjetivo do que vocês imaginam. Porque as pessoas acham que é subjetivo. Essa é a CESP. A sua é Carlos Chagas. Por que é importante nós pensarmos no CESP para vermos Carlos Chagas? Porque a Carlos Chagas, ela deixa muito clara a correção no edital. Só que vocês não leem edital. Então, vocês não sabem como é que ela vai fazer a correção. Mas são os mesmos elementos. O CESP ele só facilita a nossa vida para nós visualizarmos uma estratégia. A Carlos Chagas não nos dá essa possibilidade de visualização de uma estratégia, ok? Mas a estratégia de correção é a mesma, tanto para Carlos Chagas quanto para o CESP. O CESP divulga, Carlos Chagas não. Na avaliação da prova discursiva serão considerados para a atribuição dos pontos os seguintes aspectos. Você tem 40 pontos relacionados a conteúdo. Lembra, qual foi o primeiro tópico que eu coloquei na tabela? Perspectiva adotada no tratamento do tema. É a objetividade. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. É posicionamento. Consistência dos argumentos. É ilustração. Clareza e coerência textual no seu encadeamento. Progressão e coesão e coerência. Então é a mesma coisa. Só que você visualiza isso lá. E você sabe que pode ter 40 pontos disso. Se você segue aquele planejamento em todos os parágrafos, o que é que você vai ter? 40 pontos. Entenderam? Então, quando a redação chega às nossas mãos para nós fazermos um recurso, e eu falo logo isso porque recurso é super apertado. Se vocês quiserem ajuda minha para fazer recurso, não mandem pelo e-mail, não liguem para eu fazer, porque pela demanda do tempo das atividades que tem aqui, eu acabo deixando para daqui a pouco. E o daqui a pouco não pode acontecer. Então, se vocês quiserem que eu ajude para fazer o recurso, vocês precisam vir, sentar comigo, e eu preciso ir orientando, ok? E juntos nós podemos fazer o recurso. Aqui 40 pontos viram que, apesar de não ser em tabela, isso aqui assume exatamente aquela tabela. Entenderam? A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial. O que é uma abordagem tangencial? É uma fuga parcial, nesse caso. Você, por exemplo, escrever sobre a Copa no Brasil. Aí você escreve sobre as manifestações ligadas à Copa. É o mesmo tema? É uma análise tangencial. Parcial ou diluída. Diluída, o tema é Brasil e você fala sobre mundo. É algo que acontece no Brasil, você fala sobre algo que acontece no mundo. O aborto no Brasil, aí você fala somente sobre aborto. Somente sobre aborto, é algo mais genérico, tá? Você pode errar ou porque limita ou porque generaliza. Tem que escrever. E para se manter nesse foco, gente, é incrível. Basta vocês repetirem as palavras mais importantes que tem no tema, em todos os parágrafos. Eu não posso repetir, pode sim, deve. Palavra, tema, deve ser repetida sem medo de ser feliz. Ok? Mas eu aprendi que a repetição é nociva. A repetição é nociva quando a palavra não faz parte do tema, ou quando o som prejudica, o ritmo prejudica. Mas, do mais... Vai escrever sobre saúde e vai colocar o que no lugar de saúde? Saúde. Essa única, né? Então, aqui, a estrutura vale 30 pontos. Aí, em termos de estrutura, respeito ao gênero solicitado. Bom, nós temos a dissertação como um gênero. Então, o gênero ele tem um formato estrutural específico. Você vai ter a identificação como é uma dissertação, é uma linguagem formal. Pelo amor de Deus, não confundam formal com impessoal, que às vezes vocês, com subjetiva, perdão. Às vezes vocês confundem essa relação. Vocês vão fazer um texto subjetivo.
Porque a partir de sua perspectiva, subjetivo é aquilo que diz respeito ao sujeito. O posicionamento é de quem? De vocês. Agora, vocês podem marcar esta presença do sujeito sem identificar este sujeito de modo informal. Então, a terceira pessoa do singular, a apresentação de um si, pronome, partícula de determinação do sujeito. Vocês podem apresentar a primeira pessoa do plural, mas isso já, para concurso, já é meio perigoso. O que não pode fazer é apresentar a primeira pessoa do singular, ok? Melhor é terceira pessoa do singular. Para concurso público, hoje para vestibular, a gente até fala, você pode utilizar sim a primeira pessoa do plural. Para concurso é mais delicado porque está em jogo aí um salário de 10 mil reais. Então, melhor nem brincar. Progressão textual e encadeamento de ideias. Isso aqui está relacionado intimamente à clareza e coerência. Então se você errou clareza e coerência de seu encadeamento, se você não apresentou argumentos, você está danificando aqui o tópico de progressão textual. Isso aqui está na tabela de correção do CESP, só que de modo mais estratégico. Você consegue visualizar melhor a estrutura, é diferente, tá? É só pegar essa orientação e colocar na tabela, tá? Articulação de frases e parágrafos, que é coesão textual. Veja como se repete. Porque se você não tem um texto coeso, você acaba prejudicando aqui a parte dos argumentos. A expressão, também 30 pontos. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se a desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido. O que é um desempenho linguístico? A ideia, sim, dos termos que serão colocados. Mas é uma dissertação argumentativa. Não rebusquem. Não rebusquem, porque um texto muito rebuscado vai distanciar o seu leitor. Por melhor que ele tenha essa base vocabular, nós temos uma limitação de uso diário de uma base vocabular. Então, é melhor facilitar a vida para se compreender melhor o texto do que mostrar que leu no dicionário na semana passada uma palavra bacana e quer colocar. Você coloca sempre no lugar errado, incrível. Se fosse um texto técnico, ok, o desempenho linguístico e o reconhecimento de algumas nomenclaturas vai fazer a diferença mesmo. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência do uso. Lembram da redação que eu corrigi na aula do dia 7? Da aluna, aquele termo desapercebido, que ela confundia em relação a despercebido. Então, é isso aqui, é a coerência no uso de algum termo, se ele se encaixou ou não na proposta. Domínio da norma culta, com atenção aos seguintes itens, estruturas sintáticas de oração, aí é a parte de gramática mesmo. O que acontece? Você pode, nesse momento, por que ele diz que ele não vai corrigir de forma estanque? Porque você já começa o texto com 30 pontos. Ok, se você não errar nada de português, de gramática, você tem 30 pontos. Não erra nada, mas se você errar, você vai começar a ter subtração. E esse cálculo aqui é feito pela quantidade de linhas que você tem. Se você tem menos linhas, seu erro vale mais. Se você tem mais linhas, seu erro vale menos, porque o erro ele vai sendo diluído a partir da quantidade de linhas. Aí o candidato diz, então eu vou escrever menos porque eu tenho menos risco de errar. Vai valer mais. Então é melhor você escrever o justo e tentar não errar. Ele me procurou para fazer um recurso de uma prova estilo ESAF, um engenheiro que era aluno aqui do curso. Aí ele me procurou e falou assim, Rose, dá uma olhadinha aí, porque eu preciso de uns pontinhos. Valia 50 pontos a parte de conteúdo. Ele ficou com 45 e eu mostrei para ele onde é que ele errou esses 5 pontos. Ele indicava, a ESAF tem uma nomenclatura bem legal, limitação do termo proposto. Lá na proposta ele pedia
conceitos e exemplos de um determinado tópico. Ele só apresentou conceitos. Então, ele errou exemplos, ele não cita nenhum exemplo. Então, não tem como eu segurar aquilo e dizer assim, não, você merece esses 5 pontos que ele tirou. Mentira, não merece. Não tem a palavra, não tem o exemplo, não tem um ponto. Claro. E 18 pontos eram referentes a erros. E na ESAF é assim. Cada erro, praticamente, cada erro vale 1 ponto. Menos. Ele errou 4 concordâncias verbais. Quando ele voltou para ler a concordância verbal, ele falou assim, como é que eu errei? O sujeito estava claríssimo lá na frente dele e ele erra a concordância verbal. Eu posso combater isso aqui? Não. Aí ele errou um acento grave, não colocou um acento grave, indicativo de crase, e errou uma outra preposição. 2 erros de regência. Cada erro de regência também, 1. Eu tenho como combater isso? Não tenho. O CESP, vou sempre fazendo o comparativo, tá? Para vocês perceberem. O CESP, ele tem uma tabelinha, abaixo daquela tabelinha, ele tem uma tabelinha sobre essa parte de conteúdo. Ou de gramática, perdão. Lá naquela tabela, suponhamos que vale 10 pontos. Aí ele vai somar as suas pontuações, vai te dar aqui X pontos, por exemplo, 8. De 10 você ficou com 8. Aí aqui embaixo nessa tabela, ele coloca sintaxe, ortografia e morfologia. Aí coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantidade de linhas. Se ele pediu 30 linhas, ele vai separar aqui em 30 linhas. E ele vai mostrar para você que na linha 1 você teve um erro, na linha 3 você teve 3 erros, na linha 4, na linha 6 você teve um erro disso, um erro disso, um erro disso. Então você consegue ir lá para a linha do erro e verificar o que é que errou. Isso significa que no momento de recurso vai ser bacana. Porque se eles se equivocaram em relação a determinada pontuação, em relação a determinada ortografia, você tem como avaliar. Carlos Chagas faz isso? Você não sabe o que errou. Se você não sabe o que errou, você consegue entrar com segurança com recurso? No máximo, lá na Carlos Chagas, você tem sua tabela de correção. Não tem tabela de correção. No CESP você recebe o espelho da sua redação e a tabela de correção. Na Carlos Chagas você recebe o espelho de sua redação. Aí aqui tem 3 momentos, a parte de conteúdo, de estrutura e de aspectos gramaticais. Aí ele coloca uma observaçãozinha e a sua pontuação. 40... 20. Aí você tem acesso. Mas normalmente o pessoal até que busca bastante isso. Só que você não sabe exatamente o que fazer. Então, se você... O recurso para Carlos Chagas e para César Rio é um recurso muito difícil de ser feito. Na César Rio, eu não lembro se aqui na Carlos Chagas ele aponta isso no edital, mas na César Rio ele aponta que você pode ter sua nota diminuída. E se você não sabe o que é que ele fez, como é que você entra, né, com a garantia? A prova de redação ela é classificatória. E muito. A prova, não. É classificatória e eliminatória. Porque se você tirar 0, você é eliminada. Você tem que ter uma nota mínima, tem um ponto de corte também para a produção de texto. São 100 pontos. São 100 pontos. A específica vale 60 pontos. Não é isso? Porque são 30 questões, peso 2, vale 60. Você tem 60 questões, 30 com peso 2 e as outras com peso 1, então você tem 90 pontos. Percebeu o choque? Às vezes o último candidato fica na primeira colocação, por causa da redação. Quando fecha a redação. Outro mito.
Não, outro mito. Outro mito que vocês não olham o. O. Não, não são. É outro mito na nossa cabeça. É porque a gente não leu o edital inteiro. Mas lá no edital, ele deixa claro o seguinte. Quero ver se está aqui. Ele deixa claro que ele vai corrigir 4 vezes o número de vagas. Ok. Mas havendo empate na última colocação, todos os candidatos nessa condição terão a prova discursiva avaliada. Então você. Todo mundo que tem 3. Entendeu? Então ele vai corrigir. Como para vocês que são médicos. Olha, sua prova objetiva. Subjetiva. Não, não. Mas pelo peso, o que que tem peso aqui? O que que tem peso aqui? O que tem peso é a redação. Aqui você pode fazer até o mínimo para ter a sua prova avaliada, a sua redação avaliada. Mas isso aqui é a grande diferença em sua vida. Se você não fizer bem, eu falei para uma aluna, eu chamei seriamente 2 alunas e falei assim, sim, até hoje eu estou esperando uma produção de texto de vocês e ninguém me entrega, ninguém fala nada. A redação, se você não treinar a redação, desista de fazer o curso. Desista de fazer o concurso. E tem mesmo, eu vou ficar longe esses 10 dias, mas manda para mim que eu corrijo, porque é super importante a questão do treinamento e a questão do refazer. Você precisa refazer. Eu corrijo e você refaz pensando na minha observação. E, gente, eu achei magnífica aquela aula de sábado, quando eu vi que a aluna seguiu exatamente o que eu mandei. A que eu mostrei aqui no sábado, ela seguiu exatamente o que eu mandei. É uma angústia no primeiro momento. É uma angústia, porque é difícil você estar sempre, o tempo inteiro, pensando no que vem na sequência. Depois da terceira redação fica fácil. Se você não chega à terceira redação na hora da prova, não tem como. Por mais que você, sabe, não tem como fazer. Aí essa observação aqui é uma observação que está logo abaixo, mas é como se fosse uma notinha de rodapé, com letra menor. Porque apesar de estar com a mesma fonte, está logo abaixo, as pessoas não leem. E as pessoas acham que ele vai corrigir só 48. Não vai. É isso que faz a diferença na segunda fase, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra curiosidade aqui. Aqui é o novo acordo ou a regra antiga. Vocês têm a possibilidade de se valerem das normas ortográficas em vigor ou depois daquelas implementadas antes ou depois daquelas implementadas. Agora, o que a gente não pode desconsiderar é a palavra ideia perdeu o acento. Todo mundo sabe disso, escreve, porque a palavra ideia é largamente difundida. Tal. Aí você, de repente, escreve joia. E vocês continuam escrevendo joia com acento. Só que joia e ideia foram submetidas à mesma revisão. Se você escreveu joia com acento, ideia vai ter que ser com acento. Mas o grande problema, você internalizou que ideia não tem mais acento. Não, graças a Deus. Então, e outra coisa, você tem a nova regra para a acentuação e tem a nova regra para o hífen. Se você optou por escrever com a nova regra em acentuação, opte por escrever com a nova regra no hífen. Não dá para ficar variando, porque um dos erros, um dos deslizes, não vou chamar de erro, vai ser considerado erro, então você vai perder. Tá? E é um tipo de concurso, gente, que você não pode se dar o luxo de deixar passar.
Um errinho já vai realmente fazer muita diferença. O processo de acento grave, a aula de gramática, ela é fundamental não só por causa da prova de português, mas por causa destes erros que você vai poder evitar mediante aquela teoria. Não é? Então, acho que é bem relevante. Deixe-me ver se tem... Aqui a parte de zero, você só vai ter zero se... É muito difícil receber zero. Muito difícil. É muito difícil. Se você repete o eixo temático, a palavra, você não sabe o que está escrevendo, mas você está repetindo a palavra, você não consegue zerar aquele texto. Tá? 20 linhas, máximo 30. Eliminatório e classificatório. Agora, habilitado aquele que ficar com 50 pontos desses 100 pontos. Então, tem que trabalhar aqui com essa média também, porque senão... Imagina só, se eles pegarem somente 48 candidatos, são quantas vagas mesmo? São 12 vagas, eles pegam 48 candidatos. Aí, desses 48 candidatos, vocês sabem que nem todo mundo treina redação. O pessoal está focado na objetiva. A quantidade de gente que fica para trás é muito grande. E aí eles não têm a condição de selecionar um número suficiente de pessoas para o TAF, que vão se perdendo. Gente, pasmem. Tem concurso que quando chega no finalzinho das etapas, não tem candidato. Eles não conseguem preencher 12 vagas. Não conseguem. Então, tirem aí de 48, se eles corrigirem somente 48, que não vai ser o caso. De 48, 20 perdem. 20. Aí, outros 10 perdem no TAF. Você já tem 30. O exame médico, 5 perdem no exame médico. 35. Fica com pouca gente. Fica com pouca gente. Então, eu acredito que umas 120 pessoas aí vão ter a redação corrigida. Tá? Publicação, resultado, a estrutura e conteúdo, aqui, esse material está lá, tá? Aqui algumas orientações. Esse texto aqui é bem legal para vocês perceberem essa organização que eu falei para vocês, tá? Sobre o corpo do texto sendo a introdução, aquele momento em que apresenta o assunto e o tema e lista as ideias que serão abordadas. O desenvolvimento, aquele momento em que você apresenta uma ilustração, que se for um texto argumentativo, essa ilustração vai ser chamada de argumento. E aqui o momento de conclusão. Conclusão tem algo novo? Não, a conclusão repete a introdução. Porque a sua introdução já é inteira. Sua introdução já tem assunto, tema e tese aqui no final. Então, a conclusão é uma revisão de literatura. Você vai reescrever fazendo um resumo aqui da introdução. Não tem nada novo, não tem nada espetacular, é repetição mesmo. Aí aqui no nosso texto. Medicina, posso colocar até aqui. Sem essa vírgula. Medicina é a ciência que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. A saúde humana é o objeto de estudo do médico. Ele pesquisa e trata disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. Para isso, tem de estar sempre bem informado a respeito de novas drogas e equipamentos que proporcionem aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes. Esse texto aqui, ele introduz para nós uma ideia. Eu quero que vocês indiquem para mim que ideia é essa. Para fazer isso, vocês vão procurar me dizer quais são as palavras que mais se repetem. Quando vocês identificam as palavras que mais se repetem, vocês estão vendo o assunto. A palavra que mais se repete, no caso. Qual é? Direto ou indiretamente? Médico. Médico, medicina. Não é entre médico, entre a palavra médico e a palavra saúde, qual é a mais importante? Qual é que está no topo?
médico, medicina, tá? Então, aqui o assunto é essa ideia do médico. Ele afunila, ele apresenta um tema. E aí nós vamos identificar outros termos que estão aí relacionados à ideia de médico. E aí você encontra objeto de estudo do médico. Você tem a ideia do que o médico, cadê você? Para isso, tem de estar sempre bem informado a respeito. Os médicos eles vão tratar disfunções e moléstias, escolhendo procedimentos para prevenir e combater. Então, qual é o tema aqui? Eu posso dizer, Andinha linda, o papel do médico, o desempenho profissional, melhor, não é? O desempenho, não quero a palavra bem desempenho, não. O papel fica melhor mesmo. O papel do médico. Qual é o papel do médico? Tratar disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. É o papel do médico. Por quê? Porque ele exerce medicina, que é a ciência que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. Então, é o papel do médico, o papel profissional desse médico. Esse texto, nessa introdução, eu posso dizer que é um texto argumentativo ou expositivo? Ok. Vou dar uma orientação para vocês. Vou perguntar uma outra coisa antes. Vocês podem fazer um texto desse tipo na prova da FCC? Se vocês fizerem um texto desse tipo, vocês vão tirar 10? Só pela introdução aí, vocês vão tirar 0. Porque vocês não estão dentro da proposta de gênero. A proposta de gênero é dissertação argumentativa. E não, esse texto não é argumentativo. O texto argumentativo, você sai do texto argumentativo concordando ou discordando de um determinado posicionamento. Você sai de um texto expositivo dizendo foi bom saber ou não foi bom saber. Vocês saem como da leitura desse texto? Foi bom saber. E é muito da sensação mesmo. Não tem posicionamento. E a gente consegue perceber que não tem posicionamento porque ele está o tempo inteiro informando como é esse papel. Não que se ele indicasse, é por isso que o médico tem um papel tão importante na sociedade em que vivemos. Aí eu tenho um posicionamento acerca deste determinado tema, tá? Por enquanto, não é um texto argumentativo. Mas na minha introdução, eu não preciso colocar obrigatoriamente a tese. Eu já indico para os alunos coloquem a tese na introdução, porque a sua introdução fica fechada. Mostra logo o seu texto. A minha conclusão é o momento em que eu preciso explicitar um posicionamento. Obrigatoriamente tenho que explicitar esse posicionamento, tá? Então a gente vai continuar a ler para ver se no decorrer do texto, o meu texto é argumentativo ou expositivo. Com conhecimento aprofundado dos órgãos, sistemas e aparelhos do corpo humano, faz diagnósticos, pede exames, prescreve medicamentos e realiza cirurgias. Participa também de programas de prevenção e de planejamento da saúde coletiva. Eu tenho um texto de posicionamento? Não, eu ainda tenho um texto ilustrativo. Mas todo e qualquer texto, gente, tem assunto, tem tema e tem o que a gente chama de ilustração. Quando ele lista isso aqui, e naquela aula do dia 7 eu apresento isso, a listagem é super importante. Porque quando você começa a fazer uma listagem, você leva o seu leitor a visualizar, porque toda listagem é uma listagem de termos, de ideias que se concretizam no meu universo, tá? Então, você, quando vai identificando o conhecimento dos órgãos, a ideia do diagnóstico, a ideia de prescrever medicamentos, são comportamentos ligados ao papel do médico. Não tem, no entanto, posicionamento. É um texto desse tipo que a gente vai fazer na FCC?
Não, a FCC está pedindo para este edital um texto dissertativo argumentativo. Há trabalho para o médico em hospitais, clínicas, postos de saúde e empresas. Grande parte também atua em consultório próprio. Pode trabalhar ainda como um consultor em sites especializados voltados para o exercício da medicina. Ainda o papel do médico e as suas possibilidades de atuação. É um texto argumentativo? Não, é um texto expositivo. Perceberam a diferença? Vamos agora ver, deixa eu ver se... cadê você? Se não, vê se não. Cadê você? Oh, não tem você aqui, lindinho? Aqui são alguns... São alguns temas. Deixa eu ver se o que eu estou procurando está aqui. Tá. Vou pular o que eu ia mostrar para vocês para adiantar aqui o processo, tá? Não ficar lá me desgastando procurando o texto e consumindo o tempo. Texto 2, texto 1. Vamos tentar organizar um planejamento de texto para iniciarmos aqui, vocês levam para casa, finalizam e mandam para mim. É uma proposta estilo Carlos Chagas. Antes disso, eu vou trazer, não hoje, vou trazer para vocês algumas propostas de estilo Carlos Chagas mais complicadas. Normalmente ele coloca texto, curtinho, frase, direcionadora. Ou, como tem ali, 2 textos e uma frase direcionadora. De vez em quando, no entanto, ele só apresenta o texto curtinho, extremamente filosófico, com o pedido: escreva sobre o tema apresentado no texto acima. Você tem que fazer a interpretação e saber qual é o tema. Então, é muito mais desesperador para o candidato, porque vocês não estão acostumados a escrever sem direcionamento. É a mesma coisa, é como se a gente fosse montar o nosso próprio tema. Nós pegamos do texto as palavras importantes e constituímos uma frase. Aquela frase vai ser. Essa é mais fácil de fugir. É mais fácil de fugir. Só que você tem que internalizar como é que se monta uma proposta temática. A proposta temática é: você lê o tema, você lê o texto e faz o que eu fiz naquele texto sobre medicina. Você procura o assunto e afunila. Então, você vai procurar as palavras que mais se repetem. Eu apontei para vocês o que está no topo da minha pirâmide do texto. A palavra médico ou a palavra saúde? E vocês conseguiram perceber que é a palavra médico. Então, vocês vão colocar a palavra médico no eixo e vão trabalhar com a ideia relacionada a essa palavra médico. A mesma coisa, só que nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós estamos acostumados a esse tipo de proposta. Esse tipo de proposta aqui da FCC é bem desesperadora para muita gente, tá? Texto 1. Quando se pensa em uma sociedade ideal, a referência mais antiga para esta noção provém dos textos de Platão, em que se pode encontrar a seguinte noção de ideia: as ideias são imperecíveis, possuem existência eterna e estão contidas apenas na razão e no pensamento. Quanto às outras coisas, elas surgiriam e desapareceriam, seriam passageiras e evanescentes, não subsistindo por muito tempo no mesmo e único estado. No entanto, até que ponto uma concepção imutável e abstrata da sociedade poderia abarcar o que não está previsto? É um texto extremamente filosófico. E a Carlos Chagas tende a fazer isso. Tá? Esse é um texto bem perfil do que vocês podem encontrar na Carlos Chagas. Uma apresentação filosófica com um questionamento, e vocês não podem ter medo em relação a esse questionamento, porque o questionamento vai levar à problematização. E todo tema é uma problemática que deve ser desenvolvida para a sua clara percepção e diagnosticada ali no posicionamento do produtor do texto. Vai ficar com medo de um texto desse? Vai, né? Mas tem uma forma de reagir melhor.
Selecionem as palavras mais importantes. É uma técnica de leitura dinâmica e memorização. Você não precisa ler o texto querendo já compreender o todo do texto. Você identifica as partes para constituir o todo. Rose, como assim? Qual é a palavra que mais se repete no texto? A palavra que mais se repete no texto? É ideia, mas é ideia, ideal, mas ela está no topo, ele está tratando da ideia. Ele está tratando da sociedade, ok? Então pensem sempre o que é que está no topo. A palavra sociedade. Ok. Depois em que se pode encontrar a seguinte noção de ideia. Qual é? As ideias são imperecíveis. O que é ser imperecível? Elas não morrem, elas são permanentes. Elas possuem existência eterna. Olha, duas palavras que semanticamente se relacionam. E estão contidas apenas na razão e no pensamento. Razão e pensamento está aqui no campo mais abstrato. Quanto às outras coisas, já que se opõem à ideia, e a ideia está no campo do abstrato, as outras coisas estão no campo do concreto. Elas surgiriam e desapareceriam. Então, o que é concreto? A ideia de... até a ideia do bem e mal foi mutável, né? Porque ele acaba se contradizendo aqui no final. Não o Platão. É Platão que ele fala? Não Platão, mas a proposta acaba negando essa ideia de Platão. Os prédios, eles vão e vêm. As coisas concretas, elas vão e vêm, mas as ideias, elas permanecem. Elas surgiriam, seriam passageiras e evanescentes, não substituindo por muito tempo, não subsistindo por muito tempo, no mesmo e único estado. Então, a questão de que as coisas concretas, elas vão mudando. As ideias, elas não mudam. Para Platão. No entanto, então eu já tenho uma oposição aqui marcada. No entanto, até que ponto uma concepção imutável e abstrata de sociedade poderia abarcar o que não está previsto? Então a ideia, a sociedade e os seus ideais. Ideias não. Ideais. São imutáveis. É imutável que ele fala, né? Mas imutáveis para o que não está previsto. Desse primeiro texto, a gente tira essa frase. Aí a gente vai para o segundo texto. Conta-se que, para pintar Helena, que teria sido a mais bela das mulheres gregas, Zeux não procurou um modelo abstrato e unívoco de perfeição, mas sim procurou compô-la com o que havia de mais belo na variedade de pessoas, usando o rosto de uma, os olhos de outra e assim por diante. Aí você vê um texto desse e pensa, como é que eu vou conectar com o texto anterior? Vocês conseguem? Qual é a palavra que está conectando esses dois textos? Vocês conseguem? Abstrato é uma palavra que não está lá, mas a gente conseguiu perceber. Tá? O modelo abstrato. Esse modelo abstrato, para Platão, está no campo das ideias. O campo das ideias é um campo imutável, permanente, único. Ele procurou um modelo imutável? Não. Ele procurou justamente esta mutação, esta variedade. Porque você não tem um conceito fixo, você não tem um conceito permanente, você tem uma variação. E aí ele traduz aqui o que ele está questionando lá
no texto anterior, aqui nesse texto ele acaba dando um exemplo que mostra que a sociedade realmente passa por essa mutação, tanto das ideias quanto das coisas mais concretas, tá? A partir dos textos acima, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Porque as coisas elas não são permanentes, elas são mutáveis, elas se alteram no tempo e no espaço. As culturas contribuem para isso, a história contribui para isso, ok? O avanço tecnológico contribui para isso. Então você encontra aqui quais são as palavras mais importantes dessa estrutura. Ideal, sociedade, a ideia da contraposição e respeito à diversidade, que a gente vai também trabalhar com a ideia de mudança, tá? Eu não posso pensar que a sociedade ela não muda, mesmo porque pela história eu percebo que ela mudou. E é pelo respeito à diversidade que há essa mudança. Pensando em um comparativo, há 10 anos não é quase nada, né, gente? 10 anos é pouquíssimo tempo para a história da humanidade. Mas em 10 anos, olha a relação com a homossexualidade, como foi alterada. Hoje você tem uma aceitação, tem uma filha de 13 anos. Aí ela olhou para mim outro dia e falou assim: mãe, a ideia do questionamento, né? Mãe, é normal achar que um casal de gays é bonito? Eu falei assim, né, filha? Ela falou assim, ai, porque eu gosto de uns meninos que cantam e eu acho que eles são gays, eu acho tão lindo. Eu torço por eles. É uma mudança de paradigma. É um respeito à diversidade. É você perceber que a sociedade mudou e essa mudança traz consigo inúmeras consequências, inúmeras mutações, porque a ideia de conceito, o ideal, ele é mutante. Então você encontra aqui essa perspectiva da sociedade. Como é que a gente vai montar o nosso texto? Selecionaram aqui as palavras, né? Como é que a gente vai montar o nosso texto? A minha introdução, normalmente eu não trabalho em sala uma orientação específica para os desenvolvimentos. Eu procuro, sim, em toda a aula, trabalhar uma orientação específica para a introdução. Porque se você faz bem a introdução, o desenvolvimento é fichinha, é consequência. Você precisa saber que no desenvolvimento existe uma dinâmica, um desencadeamento, vou utilizar o termo que é utilizado pelo edital. Existe uma progressão diferente da progressão da introdução. Como é que é a progressão da introdução? Seu parágrafo, você precisa estruturar pensando sempre em 4 momentos, tá? Porque se você estruturar pensando em 4 momentos, você faz pelo menos 3 pontuações. Você tem pelo menos 3 períodos de desenvolvimento, e pontuação é super importante, ok? Minha primeira ideia marca o tema. E eu tenho que marcar o tema de forma objetiva. Qual é o tema? O ideal da sociedade em contraposição à diversidade. Vocês vão ter que reescrever isso aqui com outras palavras. Porque se você repete as mesmas palavras, é plágio. Aí algumas pessoas dizem, mas eu vou repetir o tema. Mas você não vai repetir o tema, seu tema. Você tem que mostrar o tema. Você não vai copiar a frase, mas você tem que mostrar o tema. Aquele tema é um tema sobre Brasil? Não. Então você vai limitar Brasil? Jamais. Pode colocar Brasil como um exemplo. Mas se você puser Brasil como um exemplo, faça o favor de explicitar, por exemplo, no Brasil. Porque todo exemplo tem que ser especificado como exemplo, ou eles dizem que vocês não focaram, que vocês estão tendo uma análise tangencial. Depois vocês vão colocar aqui a primeira ideia. Lembram do CESP? Que pede para que você necessariamente aborde sobre X, Y e Z? Antes de vocês começarem a produção, vocês vão ter que pensar nessas 2 ideias.
por enquanto, nós vamos trabalhar com duas ideias. Necessariamente, a partir da abordagem, o ideal de sociedade em contraposição ao respeito à diversidade, necessariamente você vai ter que fazer que tipo de análise? Apresentar uma opinião aqui, uma sugestão, apresentar a mudança, a evolução histórica. Então, você tem uma abordagem argumentativa de cunho histórico. A sociedade mudou, e a sociedade sempre muda, não é? Seus ideais também mudaram. E a gente consegue perceber esse reflexo, né? Essa ideia de que, voltando à questão de uma aceitação à homossexualidade, por exemplo, na Grécia, era aceitável na antiguidade. Hoje volta a ser aceitável. Então você tem uma ideia de mutação, de modificação, de aceitação. A ideia da escravidão hoje se aceita? Pedofilia? Não. Na Idade Média, quando uma mulher entrava em núpcias, o senhor feudal poderia requisitar a primeira noite dela. E não era uma ideia de, eu posso transar com sua mulher. Não, ela vem cá, eu vou transar com você. Então você hoje tem essa aceitação? Não. O papel da mulher mudou, o ideal de mulher mudou. Então você tem uma sociedade que está o tempo inteiro em evolução. Então você pode, no primeiro parágrafo, apresentar uma questão de um porquê mais histórico. Uma outra frase de um porquê 2, pensando mais em atual, ok? E aqui no finalzinho vocês vão ter que apresentar um posicionamento. É um posicionamento sobre o quê? Sobre isso aqui. Porque o texto ele precisa ser fechado. Algumas pessoas dizem, eu estou me repetindo muito. Não, você não está repetindo. Porque você está agregando história, atual e posicionamento sobre o elemento de cima, tá? Esse texto ele tem que iniciar, desenvolver e finalizar neste movimento aqui. Eu fiz naquela aula do dia 7, eu apresentei para vocês, para a turma, a leitura da primeira frase e da última frase. Você lembra, Tati? Mas eu fiz a leitura da primeira frase e da última frase do texto da aluna. E eu disse, olha como encaixa direitinho. Porque você começa e finaliza com a mesma ideia. O que está no meio é desenvolvimento, é concretização, tá? Então você coloca o posicionamento. Aqui é o meu esquema para a introdução. Como é o meu esquema para... Vou botar aqui. Como é o meu esquema para o desenvolvimento? Minha ideia 1 não é sobre história? Lá nesse planejamento, minha ideia 1 é sobre história, não é? Então, para eu ser objetiva frente a este subtema, desenvolvimento 1, na verdade, é um subtema. Um subtema sobre o quê? Sobre o ideal da sociedade em contraposição à diversidade. Nessa minha estruturação, a minha primeira frase, ela precisa ser objetiva frente ao tema. Então, você vai apresentar subtema, que é história, mais tema, que é justamente ideal da sociedade, pensando na diversidade. Você tem que articular essas duas referências, tá? Deixar claro que você vai trabalhar com uma abordagem histórica sobre essa determinada construção. Aqui, depois de esta frase estar pronta, você pode justificá-la. Por exemplo, historicamente, percebe-se que a sociedade mudou. Por quê? Aí vocês colocam essa justificativa. Ou vocês se opõem.
Historicamente, percebe-se que a sociedade mudou. No entanto, alguns princípios são realmente imutáveis. Oposição. Ou você pode indicar uma causa, ou você pode apresentar uma consequência. Não vai dar tempo de nós treinarmos todas as possibilidades. Aí por isso que eu fico bem focada em justificativa ou em oposição, tá? Essas duas são bem legais. Depois você vai colocar uma ilustração. O que é ilustração? Ilustração. Vocês têm que apresentar um dado, vocês podem apresentar um fato, vocês podem apresentar uma comparação. Comparação aqui de pessoas, comparação de lugares, comparação de períodos históricos. Vocês podem apresentar uma pesquisa. Mas tem que ser sempre algo que ilustre o que você está apresentando, tá? Você tem aqui no final que apresentar para mim, sua corretora, um posicionamento. Qual é a frase de cima que eu sugeri? Historicamente, percebe-se que a sociedade mudou. Muito embora tenha havido tanta evolução, ainda temos a conservação de ideais praticamente imutáveis. Então, você já dá um gancho nesse posicionamento, dá um gancho para o que vem depois, a ideia da conservação, a ideia do hoje, ok? Posicionamento, você retoma a primeira frase. O desenvolvimento 2 é com a mesma pegada, o desenvolvimento 3 é com o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio aqui de retomada. Eu quero que vocês tentem fazer aqui agora, pelo menos a introdução e o desenvolvimento. Vocês vão ter só 10 minutos. Tá, vocês só vão fazer a introdução. Porque eu quero fazer a avaliação das três introduções, tá? Título, no edital você não tem a cobrança de título. Na proposta ele pode pedir a cobrança ele pode pedir o título. Se você tem lá a cobrança de título e não põe o título, isso é um psicoteste. Atenção. Comando. As pessoas não leem a instrução. As pessoas precisam ler a instrução. Lá na instrução, ponha um título, ok, você põe o título. É bem claro. Tem gente, no entanto, que insiste em confundir o título com o tema. Aí pegam aquela frase de direcionamento temático e coloca no título. Não, você não pode fazer isso. Título é dado depois que você termina o seu texto e aí você põe um título. Lembram do segundo texto, que é sobre Helena? Se por um acaso, se eu quisesse escrever um texto desse, na sociedade, todo mundo é Helena, eu poderia colocar. Por que todo mundo é Helena? Porque lá no texto de apoio, que possivelmente eu terei abordado no meu texto, no texto de apoio, aquela apresentação de Helena é uma construção de várias pessoas que constituem Helena. Então, todo mundo tem o belo de Helena, né? Então, na sociedade, todo mundo é Helena. Aí, meu título traduz o que eu estou querendo apresentar. Precisa ser um título, se eles requisitarem, tão inovador? Não. Mas tem que ser um título que traduza o que você está apresentando. Título, no entanto, se eles não cobrarem, título não é obrigatório. Se eles cobrarem e vocês não puserem, vocês vão perder ponto com isso, tá? Vocês vão ter 10 minutinhos para tentar organizar isso aqui. É que vocês estão sem, não é? Escrevam só essa frase aqui. A sociedade e os seus ideais são imutáveis e com a pergunta. A sociedade e os seus ideais são imutáveis. Desse texto a gente tirou essa ideia. Aí, vocês trazem essa ideia para cá, no texto 1. A sociedade e os seus ideais são
Sim. Ah, sim, é outra coisa. Sim, mas é mesmo, porque ó, é um respeito à diversidade. É quando você fala os ideais da sociedade e o ideal de sociedade. São coisas realmente distintas. Lá naquele texto, a gente percebe os ideais da sociedade. Esses ideais, o ideal do que é belo, por exemplo, é imutável? Não. Porque a gente tem o belo da Renascença, mais cheinho, e o belo anoréxico de hoje em dia. Então você tem uma ideia aqui de mutação desse ideal. Já que este ideal de belo, por exemplo, ele é mutável, eu não posso dizer que o ideal de sociedade é o ideal de sociedade desse belo que não muda, magro, permanente, sem essa identificação da variedade, da diversidade. Então você acaba pensando, os ideais modificam, e essa modificação de ideal é que vai modificar o ideal de sociedade. Entendeu? Percebeu? Vamos lá. É nessa pegada. FCC é nessa pegada. Gente, é incrível. Eles colocam textos realmente muito filosóficos. Então a gente tem que ter bem atenção para fazer a interpretação do texto. Vocês vão ter 10 minutinhos e eu falo demais quando eu fico em sala de aula. Eu vou sair. Mas, gente, pessoas, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vai ficar assim. Não, não tem nada de espetacular, não. É porque vocês querem o espetacular. Mas se vocês pensarem na sistemática, é essa sistemática, não tem como variar muito. Vá, Aninha. Da sociedade que a compõe. Ideais construídos. A gente vai mexer nisso. Cons- de evolução. Esse A você colocou com H? A cada, porque é tempo decorrido. A cada época que eu vivi. Se você puser há anos, vai ser como esse A? Com H. Aí eu tenho que verificar se esse A cada época vivida é com a mesma ideia de tempo decorrido. Não? Não é com essa ideia, né? Porque se for, a gente erra. Ah, é no sentido de para cada época vivida, entendeu? Entendi. Sim. Paradigmas. Arrisca. Sim. Da diversidade crescente na sociedade. Percebo que Ana conseguiu assimilar a técnica. Ela precisa só organizar a maneira como está expondo. Não é a repetição em si que é nociva aqui no seu texto, é o eco. Determinados termos, eles geram eco.
Sociedade, esse AD é péssimo para eco. Então, ecos eles precisam ser realmente abolidos do texto. Ok? Então, o problema não é a repetição, vou voltar a frisar. É o eco da palavra. Se não produzisse eco, não teria problema. Ado, ad, são ecos ruins. Tá? Os ideais da sociedade regem as pessoas que a compõem. A gente vai tirar isso aqui. A gente põe uma vírgula, pois trazem consigo ideais construídos durante milênios de evolução. Durante não, ao longo de milênios de evolução. E são as pessoas que trazem consigo alguns ideais, tá? Não é aqui dessa forma, trabalhando com essa mudança aqui de concordância para evitar o uso do termo sociedade, não pela repetição, mas pelo eco. Eu posso dizer que as pessoas elas trazem consigo realmente ideais construídos ao longo de milênios de evolução. Já fica bem mais gatinha a leitura. Eu vou ler em voz alta para vocês perceberem na gravação também. Os ideais da sociedade regem as pessoas que a compõem, pois trazem as pessoas trazem consigo ideais construídos ao longo de milênios de evolução. No entanto, a cada época vivida, usem então paradigmas. Essa construção eu não gostei na hora da leitura. A gente acha gatinha na hora de escrever. E nosso texto, nós temos que perceber, o texto ele é uma estrutura sonora também. Nós pensamos numa projeção de som e essa projeção ela vai dar ou não clareza textual. Aí a gente tem que trabalhar com isso aqui. Eu prefiro retirar. Porque a cada época vivida, os paradigmas de ideais são questionados diante da diversidade crescente. E aí tira na sociedade. Acho que não tem necessidade de colocar. Vou ler inteira agora a produção para ver como é que fica esse ritmo, tá? Os ideais da sociedade regem as pessoas que a compõem, pois estas trazem consigo ideais construídos ao longo de milênios de evolução. No entanto, a cada época vivida, os paradigmas de ideais são questionados diante da diversidade crescente. Eu penso numa finalização melhor, porque aqui eu tenho duas ideias. Eu não tenho duas ideias em uma finalização. E dá para perceber que falta alguma coisa, né? É justo isso que faz a sociedade. Vou colocar sociedade, mas a gente vai ver se pode sociedade mudar. Tá? E aí fecha. O que eu quero mostrar para você, mesmo que nós não pusermos esta frase, tem de ser uma outra frase para dar essa sensação de fechamento, tá? Perdão. Os ideais da sociedade regem as pessoas que a compõem, pois estas trazem consigo ideais construídos ao longo de milênios de evolução. No entanto, a cada época vivida, os paradigmas de ideais são questionados diante da diversidade crescente. É justo isso que faz a sociedade mudar. Acho que nem ficou um eco, ficou? Não ficou um eco, não. E ficou muito, muito legal. Não, muito legal, porque a gente consegue perceber que leves ajustes feitos a partir de uma leitura mais atenciosa. E isso vai mudar. Bacana, Ana, porque você cumpriu as etapas perfeitamente. E quando você cumpre as etapas perfeitamente, a alteração é leve. Não tem nada radical para fazer. Aqui você tem duas ideias, a oposição, o que é antes, a ideia da construção, né? Por milênios, eu gostei disso, porque você não falou décadas, você não falou séculos, você realmente trabalhou com a ideia de construção milenar. E aqui a ideia de a cada época, não é somente a questão do hoje, a cada época nós temos uma modificação, porque você tem pessoas diferentes que estão sendo submetidas a realidades diferentes. Vamos lá. O ideal de sociedade
Eu vou fazendo logo alguns ajustes, tá? Muda. Por quê? Porque locução verbal vai se mudando, deixa o ritmo mais lento. Então, evite locuções. Normalmente, Tati, quando a pessoa E normalmente, quando a pessoa já começa com locuções verbais, ela vai trabalhar muitas locuções verbais ao longo do texto. E isso vai deixar o seu texto lento. Então, quando você encontrar uma locução verbal, pega a locução e transforma no presente do indicativo. Isso é ótimo, deixa super rápido. O ideal de sociedade muda ao longo do tempo. Mesma ideia que nós tivemos, Ana. Porque é o mesmo tema, tá? Vá. Sim. Preferiria a ética, tá? Não, porque são coisas diferentes. Ética é coletiva perdão, ética é individual e individual de um grupo individual específico. E moral é coletiva. Aí é levemente diferente. Comportamento humano, é porque moral é comportamento humano. São imutáveis. Sinto falta de mais um elemento nessa listagem, que você teria que colocar um i, tá? Vá. Globalização. Peraí, Viu que eu disse que você gosta de uma locução? Muitas mudanças. Melhor que ocorrem. Dá ou na? Dá ou na? Na. Na. E dá? Não pode ser se dá, não. Porque você modificando uma coisa, relações interpessoais, outra coisa, as relações de trabalho, e outra coisa que tem que ser relacionada à relação. Que você coloca relação, relação. Aí é o paradigma. Não pode. Não pode, porque está tudo ligado a modificando. As relações interpessoais, vamos tirar aqui, ó, de trabalho, relações interpessoais, de trabalho, e do certo conceito, relação interpessoal de trabalho e do conceito. Aqui já pode, porque está ligado a esse dia aqui, ó, que já passa a estar ligado a relações não modificando. Entendeu? Então, ele modificando só tem relação com o termo relações. Ele modifica as relações. São as relações interpessoais, são as relações de trabalho e são as relações do conceito do que é certo, vou colocar aqui em cima que aqui está sensível. Ou vou colocar um ou logo, tá? Errado. Vou ter que falar a frase, diga. Essa constante evolução é um processo inevitável. Bom, você cometeu uma falha muito, muito grave. Eu quero que você me diga.
Olha o tema, a frase do tema. Qual é o eixo temático? Na proposta. Qual é o tema? Alguém lembra o tema? Uhum. É gravíssimo. Você não fala da diversidade, que é eixo temático. Isso significa dizer que você vai se empolgar e não vai falar durante todo o seu texto. Você vai tentar desenvolver tudo que está aqui, e é muita coisa, só que você não apresenta o mais importante. Em termos de qualidade de texto, se você pegar o texto de Ana e o seu texto e mostrar para alguém, as pessoas vão dizer que o seu texto é melhor. Porque tem mais elementos, né, concretos. Só que o texto de Ana vai receber uma nota maior, porque é um texto que está de acordo com a proposta. Gravíssimo, não faz isso, não faz. Prefira fazer mais compacto, mais simples, mas trabalhando com todos os elementos. Aí uma outra questão, você já tende a querer desenvolver na sua introdução essa vontade de mostrar, eu sei o conteúdo, só que a introdução a gente tem que limitar muito. A introdução é só uma insinuação. A introdução você pode, na introdução, apresentar a listagem, mas você apresenta a listagem 2 vezes. Desenvolvimento é onde você explora mais listagem. Na introdução, a gente tem que evitar explorar tanto listagem, só insinuar mesmo ali uns tópicos. Mas eu consigo perceber, Tati, que seu texto é muito bom. Seu texto de desenvolvimento é muito bom. Você tem que treinar, portanto, texto de introdução, ou você vai acabar se perdendo, tá? Vou analisar aqui algumas outras questões. O ideal de sociedade muda ao longo do tempo. Perfeito, você foi super objetiva aí. Alguns princípios básicos de moral e de comportamento humano. Aí, nesse momento, eu acho que entra em choque a questão conceitual. Porque moral é comportamento. Então, o que está se opondo à questão de moral é a questão de ética. Tá? A moral ela é mais prolongada na história. Mas ela não é imutável. A ética, ela depende mais do momento atual. Por exemplo, a ética de classe de trabalhador, ela vai mudando, né? Vai modificando porque a sociedade muda e esse princípio ético, ele também vai sendo alterado. A moral, ela leva mais tempo, mas ela também é alterada. A diferença entre a ética e a moral é que a moral é mais coletiva e a ética é mais individual. Você faz uma opção por assumir ou não. Tanto que existe uma ética entre criminosos. E é uma ética que, para o resto da coletividade, não é moralmente, né, aceitável. Então, esse aqui, você pode, durante o seu texto, até conseguir comprovar. Mas a gente já vai ficar com o pé atrás. Porque você diz que, por mais que o tempo passe, não serão modificados. Serão, que alguns já foram modificados. Tá? Moralmente, antes dos Borgia, a família Borgia, que era uma família de um papa. Antes dos Borgia, nós tínhamos a possibilidade de um papa casar, ter família. Depois dos Borgia, os papas eles passaram a ser impedidos do casamento. Então, é um conceito moral que mudou. Então, aqui é muito difícil de ser comprovado. Em termos estruturais, não está ruim. É uma frase que realmente está relacionada, é uma oposição, apesar de você não marcar oposição em relação à frase acima. O ideal de sociedade muda ao longo do tempo, alguns princípios básicos não mudam. Então, eu tenho uma oposição. Você não explicita, mas tem uma oposição. Você não explicitou aqui porque você faz uma oposição a esse que está em vermelho aqui embaixo. É porque quando a gente pensa, né, que princípios que não mudam, é porque já estão aí há muito tempo. Mas garanto que mudaram. Entendeu? Em algum momento mudaram. Porque não é mesmo a ideia do o bem e o mal. Por exemplo, na antiguidade você tinha uma postura dos deuses que era uma postura também ruim. Hoje a ideia do Deus não permite que você seja a ideia judaico-cristã. Não permite que seja um Deus perverso. Entendeu?
Porque mudou. Eu acho que mudar essa posição aqui, para que este conectivo de oposição esteja no vermelho, mudar a posição é interessante. O ideal de sociedade muda ao longo do tempo. Com o avanço tecnológico e a globalização, muitas mudanças ocorrem na forma como as pessoas se comportam, na forma como, com que vem o mundo, modificando as relações interpessoais, de trabalho. Não. No entanto, alguns princípios básicos de moral e de comportamento humano são imutáveis, por mais que o tempo passe, não serão modificados. Pensando nessa troca da ordem, para dar uma boa continuidade aqui em relação a esta frase. Este aqui é um ponto que você vai ter que me comprovar com mais vigor. Você pode me comprovar isso. E lá nos seus argumentos, a seleção pode me levar a reavaliar. Mas, na primeira instância, pensando no conceito de moral, na ideia de que você tem uma alteração, mesmo que seja uma alteração leve nesse comportamento, já me leva a ficar... Mas você pode me apresentar um momento em que não mude, aqui em cima, em que seja imutável. Em termos estruturais, só é essa mudança. E quando você faz essa mudança estruturalmente, você não precisa colocar aquela frase. Quando você muda de posição... Aí quando você precisou fechar, precisava de uma frase mesmo para fechar, porque você mudou essa ordem. Se você puser esta aqui e esse conectivo introduzindo o vermelho já dá uma ideia de fechamento. Já dá uma ideia de finalização. Bruninho, eu não vou conseguir ver a sua. É porque eu vou viajar 2 horas da tarde. Eu estou morrendo de medo. Mas manda para mim, Bruno. Manda para mim, tá? Você já manda para mim, eu já corrijo, porque eu vou passar 11 dias fora, só que eu não vou ficar desconectada, nem posso, porque senão os meus alunos me matam, né? Aí eu corrijo e mando. Se você mandar para mim hoje, amanhã ou domingo eu já faço, tá? Mas não se... É porque assim, eu já estou na angústia. Tem esse material lá no portal. Nesse material, você tem alguns outros temas.